Cláudio. Quero um chá, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. 14ª Sessão Semanal 2018, que é às 14h50 do dia 8 de maio de 2018, no auditório vereador José Natal Abadoi, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista. Muito obrigado. Declaro abertos os trabalhos da 14ª Sessão Semanal do exercício 2018, registrando-se encontro presentes os vereadores Marco Antônio Marcolino, Cláudio Moreno, Basílio Zecchini Filho e o vereador Marcos Vale. Ausente o vereador Ditinho Bueno do Asilo. Registro de elaboração da redação final. Registramos que foram aprovados em turno final da 13ª Sessão Ordinária de 2018 e obtiveram pelo plenário a dispensa da apreciação da respectiva redação final, elaborada por essa comissão as seguintes matérias. Projeto de Lei 5/2018, de autoria do vereador Tião do Fórum, que altera a Lei 3395, 16 de fevereiro de 2001. A referida lei dispõe sobre a proibição do comércio e utilização de quaisquer produtos que produzem espumas ou similares na passarela e nas proximidades locais onde se realizam os desfiles carnavalescos. Projeto de Lei número 13 de 2018, de autoria da vereadora Beth Chedi, que dispõe sobre denominação de bem público, denomina a Rua Francisco Ciola, a via pública conhecida como Rua 1, do bairro do Toró, localizada no condomínio Francisco Sabelo. Registro de elaboração da redação final. Registramos que foi aprovado em turno final na 4ª Sessão Extraordinária de 2018 e obteve pelo plenário a dispensa da apreciação da respectiva redação final, elaborada para essa comissão, a seguinte matéria: projeto de lei complementar 4/2018, autoria do prefeito Jesus Adib Abichedi, que autoriza ao Poder Executivo a desafetar a área pública para os fins que especifica e dá outras providências, que o projeto tem por objetivo desafetar de sua destinação originária do sistema de lazer para a área institucional, a área de 13.393,58 metros quadrados, propriedade do município, localizado no condomínio habitacional Edina Rodrigues Cortez, para viabilizar a construção de escola e ensino fundamental, tendo os padrões estabelecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, conforme convênio de planizações articuladas, PAR 106294. Análise de matéria adiada. Com prazo de relatoria da comissão prorrogados até 8 de maio de 2018. Projeto de lei número 11 de 2018, da autoria do vereador Kiki Brown, que dispõe sobre informações e interesses dos munícipes da forma que especifica. Eu me designei como relator, eu pediria aos colegas vereadores a paciência de mais uma semana quanto à emissão do parecer, mas eu só quero levantar uma questão. Eu estou quase optando pela ilegalidade da pretensão iniciativa, ilegal da iniciativa. Eu vou estudar um pouquinho mais em relação ao parecer do nosso jurídico, em relação à pretensão do vereador, porque o parecer do jurídico diz que não invade a competência do executivo, ou melhor, não infere nada ao executivo, não gera nenhum custo, mas eu acho que o tipo de divulgação, pela prefeitura não ter essa forma hoje, isso que eu estou estudando, se não existe essa forma, implica. Então, eu estou realmente indeciso nessa questão. Ok? Então, mas semana que vem eu defino com os colegas e agradeço a atenção, peço prorrogação do parecer por mais uma semana. Até se o vereador Marcos Vale, que depois quiser dar uma olhada no projeto, fica à vontade, para a semana que vem a gente poder fazer um debate até um pouquinho melhor. De autoria do vereador Kiki Brown, já foi colocado. 5. Análise de matéria em trâmite em regime especial, com prazo de relator 18 de maio e da comissão 2 de junho. Projeto de lei 17/2018, de autoria do prefeito Jesus Adib Abichedi, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2019 e da outras providências. Eu designo como relator o vereador Ditinho Bueno. Análise de matérias em trâmite em regime de urgência, urgentíssima, constante da ordem do dia da nossa 14ª Sessão Ordinária, a ocorrer logo a pouco, 8 de maio. Projeto de lei complementar 5/2018, de autoria do prefeito Jesus Adib Abichedi, que concede reajuste salarial aos servidores públicos municipais e dá outras providências. Eu designei como relator o vereador Basílio Zecchini Filho. A palavra, vereador. Senhor presidente. Quanto à legalidade do projeto em questão, nada temos a opor. Em resumo, o projeto aborda a concessão de reajuste aos servidores públicos do município, reajuste sobre o valor de crédito do Vale Alimentação e a concessão de faltas abonadas para o ano de 2019, em um total de 3, da forma que especifica. Destacamos ainda que o projeto de lei complementar em apreciação prevê créditos orçamentários para fins de suplementações às fichas orçamentárias dos dispêndios previstos no artigo 2º, referente ao Vale Alimentação, provenientes das anulações parciais de categorias econômicas especificadas. Com relação ao mérito, que será melhor discutido em plenário,
Apenas destacamos que a matéria em questão envolve o direito ao reajuste dos servidores municipais e tem evidente impacto direto no cotidiano do município. Sobre o valor do reajuste salarial dos servidores, o Poder Executivo pretende que seja na base de 3% sobre o salário praticado em abril de 2018. Destacamos tratar-se de poder discricionário da administração pública, não cabendo, portanto, ao Poder Legislativo alterar esse índice no projeto. Entretanto, cabe destacar que o aumento real, se considerado a inflação para o período, em cerca de 2,33%, é de 0,67%. E existem informações, inclusive baseadas em cálculos realizados pelo Departamento Financeiro desta Casa, de que tal valor eventualmente poderia ser maior, sem prejuízo ao orçamento e às normas de responsabilidade fiscal. Sobre esse tema, apenas destacamos a falta de maiores debates entre o poder público e os funcionários, representados pelo sindicato da categoria, que eventualmente poderia ter viabilizado um reajuste maior. No entanto, por se tratar de um tema específico, deixaremos para que o debate sobre o índice de reajuste seja aprofundado nas discussões sobre o presente projeto no âmbito da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano dessa Casa. Com relação ao reajuste do valor do crédito do Vale Alimentação, verificamos que o aumento é significativo, embora não alcance a proposta solicitada pela categoria através do sindicato, é um montante que se aproxima e, segundo o Poder Executivo, é possível dentro do atual quadro financeiro do município, o que também poderá ser melhor debatido na Comissão de Finanças da Casa, por se tratar de tema específico. Finalmente, com relação às faltas abonadas, verificamos que o projeto em análise traz a previsão de 3 faltas abonadas para o exercício de 2019, a serem gozadas segundo critérios que especifica e vinculando-as, inclusive, à ausência de faltas injustificadas. Embora as faltas abonadas não sejam obrigatórias por lei, eram direitos que os servidores municipais haviam conquistado e a retirada delas no ano de 2017 foi motivo de grande reclamação, pois os servidores contavam com as mesmas para diversas situações em que eventualmente precisavam se ausentar do serviço. Havia expectativa de que as abonadas fossem concedidas novamente aos servidores ainda neste ano de 2018, mas o Poder Executivo, ao encaminhar este projeto de lei complementar, sinalizou que não tem pretensão de, no ano corrente, sejam concedidas novamente as faltas abonadas. Muito embora o Poder Executivo justifique a medida com base em critérios adotados pela administração, é fato que as faltas abonadas, geralmente em número de 6 por ano, são frequentes em vários segmentos da administração pública em diversas esferas. Desta feita, com relação às faltas abonadas, destacamos que o projeto não é impeditivo a maiores debates sobre o tema, de modo que, mesmo com a aprovação do projeto atual, o poder público pode, ao nosso entendimento, posteriormente, buscando até incentivar e valorizar o funcionalismo, alterar os critérios e, eventualmente, reestabelecer o direito das faltas abonadas aos servidores nos moldes que eram praticados até 2016, como, aliás, já vem sendo cobrado tantas vezes por diversos vereadores dessa Casa ao longo dos últimos meses. Finalmente, com relação ao artigo 6º, que trata dos créditos orçamentários para a cobertura dos reajustes pretendidos, destacamos não haver ilegalidade, mas com relação ao aspecto financeiro, caberá à Comissão de Finanças estabelecer uma análise mais profunda. Diante do exposto, principalmente destacando a análise sobre o aspecto jurídico da proposta, não vislumbramos qualquer ilegalidade, mas consignando que a abordagem de mérito será melhor debatida em plenário e que os aspectos específicos serão analisados na competente Comissão de Finanças, nosso parecer é pela normal tramitação ao PL, Projeto de Lei 05 de 2018. Está em discussão o parecer do vereador Basílio Zecchini Filho ao PLC 5/2018. Som. Eu estou de acordo e cumprimento o vereador pelo parecer, que foi bastante detalhado. Obrigado. Vereador Cláudio Moreno. Eu gostaria de, no caso parecer do vereador, os detalhes importantes a serem colocados é que eu também fiz um levantamento. Coincidentemente, antes de chegar o projeto no plenário, entrar nessa casa, eu havia feito um levantamento e sugerido um aumento acima da inflação, sugeri, inclusive, poderia ser de 1% ou 2%. Nós apresentamos alguns dados que, da forma que a Prefeitura está encaminhando esse projeto, nós vamos ter um comprometimento da folha de pagamento da nossa receita corrente líquida de 43,86%. Então, a partir do momento que se der isso aí, o município continua cumprindo a legislação com uma certa folga. Eu quis entender o porquê o aumento não ser um pouco maior para os funcionários. E aí, fui informado que há uma preocupação quanto
aquela condenação lá dos R$ 50 de abono, que eles estão dando praticamente como certa e que provavelmente ainda esse ano saia a oficialização, então isso vai incidir no percentual da folha de pagamento já no final desse ano ou mais tardar no começo do ano que vem. Então, houve uma precaução por parte do Executivo nesse caso. Outro detalhe que também a gente observa que a administração está bem precavida é que há um número bem pequeno de nomeações em cargos em comissão. Eles estão preocupados com essa questão da crise realmente no país e dos repasses diminuírem e a preocupação ela está na prática, não é? Agora, eu acho importante a gente fazer um alerta, tanto nessa comissão quanto no plenário hoje, de que realmente a administração ela precisa dialogar com o sindicato. O sindicato, tendo essa ou aquela corrente, ele representa o servidor público municipal. Eu acho que seria importante que a prefeitura, o senhor prefeito municipal, o gabinete do prefeito, indicasse alguns secretários para que fossem conversar com a categoria, que explicassem o porquê não dá para atender o pedido de 15% que eles fizeram, que é realmente bem fora da realidade, e os pontos que foram apresentados. Eu acredito que não está correto o Executivo não dialogar com o sindicato. A gente pode ter essa ou aquela desavença, não comungar da estratégia, da forma que se age lá no sindicato, mas eles representam os servidores. Então, eu acredito que o município precisa, no ano que vem, corrigir essa falha, quando for apresentada a proposta do sindicato, dialogar com eles, sentar à mesa, analisar, explicar por que não pode dar esse ou aquele aumento e atender essa ou aquela situação que eles estão solicitando. Tem lá um caso que, nas faltas abonadas, eles solicitaram 12, né, na proposta, e ainda mais, acho que 2 ou 3, para acompanhar pessoas idosas. Aí fica realmente complicado. Mas eu acredito, senhor presidente, que houve uma falha da administração em não ter dialogado com o sindicato. Eles representam a categoria e precisam de uma satisfação oficial. O projeto veio direto aqui para essa casa e eu gostaria de deixar isso consignado nesse debate. Eu vou debater o projeto no plenário, mas eu ia falar mais ou menos a mesma coisa que o Cláudio disse. Independentemente de se gostar do sindicato ou não se gostar do sindicato, era fundamental ter feito essa reunião. Até porque bastaria fazer um quadro, falar, olha, 15% vocês estão pedindo, 15% implicaria em tanto. Você veja aqui, né, matematicamente, a possibilidade ou a impossibilidade total de se dar isso, 15, 10, e aí ficaria uma coisa mais transparente e, ao mesmo tempo, com maior legitimidade, né? Que o funcionário ele tem que ser informado. É claro que quanto mais você puder prestigiar o funcionário, o servidor, você mais vai prestigiar. Mas hoje existe uma legislação, né, que tem um percentual, começou com aquela lei Camata, depois a lei Responsabilidade Fiscal, tem um percentual da folha que não pode ser ultrapassado do orçamento da arrecadação. Isso é lei hoje. E, evidentemente, isso traz limitações. Nós tínhamos situações no país em que a folha de pagamento chegava a alcançar 90% da arrecadação. Isso acontecia nos anos 90, nos anos 2000, que inviabilizava totalmente qualquer tipo de administração, né? E, então, nós vamos debater melhor em plenário. Eu cumprimento tanto o vereador pelo excelente parecer, como a manifestação do Cláudio, que é uma manifestação que eu acho que bastante ponderada. Obrigado, vereador. Eu também cumprimento o relator, senhores vereadores, e é um projeto que o vereador fica um pouco amarrado, ou totalmente amarrado, no que diz respeito. Desculpa, importante a gente frisar isso, que nós não podemos emendar o projeto. Sim. Nós não podemos mudar de 3 para 3,5, ou reduzir para 2, ou aumentar para 4. Nós temos uma impossibilidade jurídica de fazer isso. Sim. É bom a gente explicar isso. Isso. Que os funcionários acham que a gente poderia, por exemplo, emendar o projeto. Então dá 4. Então você faz uma emenda, nós não podemos fazer isso por lei. Desculpa interromper. Quase não sobrando mais nada com esse presidente. Desculpa, você ia falar isso? Desculpa, me atropelei. Mas, registrando a presença da nossa presidente Beth Chedi na nossa comissão, eu digo e repito as palavras do vereador Marcos Vale, porque é um projeto que nos amarra no sentido
de poder emendar na questão do aumento e na questão da própria falta abonada. Na questão do aumento, bem colocado pelo vereador Cláudio Moreno, existe realmente uma ação do abono de R$ 55,00, que essa ação visa incorporar proporcionalmente a cada salário este abono, que foi incorporado anos atrás no salário dos funcionários públicos, e que realmente essa sentença está em segunda instância, né? Com certeza uma terceira instância, mas a qualquer momento. E aí fica evidente a responsabilidade do Executivo, mesmo sendo um ano eleitoral, parcialmente eleitoral, e não brincar com o erário público, porque ele tem essa responsabilidade desse aumento, ele oferece um outro aumento acima da inflação e garante, pelo menos, o pagamento em dia, como está ocorrendo. Infelizmente, nesse país, é uma obrigação, mas não virou padrão em muitos municípios e muitos estados, que deixaram de pagar salários, exemplo, Rio de Janeiro, que passa por uma crise incrível salarial. Em relação às faltas abonadas, eu também me questionei por que a administração jogou para 2009 a questão das faltas abonadas. 2019, obrigado, as faltas abonadas. Eu digo que, primeiro, que esse ano é um ano de Copa do Mundo. Com certeza, o Executivo fez as contas já do que vai acontecer em relação ao funcionamento da Prefeitura. E também a quantidade de pontos facultativos. Só esse mês de maio nós vamos ter 2 pontos facultativos, que foi dia 30 de abril e um final do mês agora. Então, no período de 30 dias, 2 pontos facultativos. E abriu um acordo, uma possibilidade, vereadores, que jogando 3 faltas abonadas para 2019, nesse mesmo momento, nessa mesma data, no ano que vem, nós vamos estar discutindo o aumento salarial, onde nós podemos contemplar mais 3 faltas abonadas, pedindo esta permissão e esse apoio ao Executivo, para que realmente contemple o que o servidor quer. Porque o servidor, em muitos contatos que eu tive, brincando com alguns que gostaria que eu votasse contra, e muitos falaram, pelo amor de Deus, contra é não ter nem os 3%, é você fazer demagogia, isso ouvi, então não tem o que fazer, como vocês não podem aumentar, mas, ao mesmo tempo, restabelecer essa questão e essa ordem. Então, eu concordo com o parecer, mas já declino meu voto pela aprovação já desse projeto de lei dentro dos assuntos que eu comentei aqui. Eu queria acrescentar um ponto, presidente, que alguns municípios estão dando aumentos ou reajustes abaixo da inflação. O caso de Hortolândia está dando 1,56%. Tem outros casos, tem municípios que estão vivenciando momentos bem complicados. A atual administração deu uma segurada em muita coisa no primeiro ano, para nesse segundo ano conseguir equacionar as contas. E nesse ponto que eu enfatizei de conversar com o SISMUB, com o sindicato que representa a categoria, eu fiz um pedido de cálculos por parte financeiro da Câmara, e que, se porventura o município quisesse demonstrar no debate para eles o pedido de 15% era super irreal, a partir se desse, colocar lá 15% aplicado hoje no que é a folha de pagamento do município, automaticamente, no dia seguinte, o município teria que começar a esperar o aviso do Tribunal de Contas para, em seguida, pedir para demissão, corte de funcionário. E, lógico, a gente sabe que não é isso que quer o sindicato, mas prova que o pedido de 15% é totalmente irreal. Mas, repito, eles deveriam ter sido colocados na mesa para conversar, discutir, e a gente aprofunda esse debate no plenário hoje. Mais alguma manifestação? Então, eu coloco em votação o parecer do vereador Basílio Zecchini ao projeto de lei complementar 5/2018. Alguém que coloque em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Basílio ao projeto de lei complementar 5/2018. Análise de matérias em trâmite de regime ordinário, com prazo de relatoria 9 de maio e da comissão 17 de maio. Projeto de lei número 14/2018, da autoria da vereadora Fabiana Alessandri, que altera a lei 2.841, de 27 de abril de 95, para estabelecer a obrigatoriedade de inclusão do símbolo mundial do autismo nas placas de atendimento preferencial. Eu também designei o vereador Basílio Zecchini como relator. Senhor presidente, eu gostaria de pedir prazo para apresentar na próxima semana, sessão. Semana? Pois não, vereador. Já está? Próxima semana? Isso. Com a concordância dos demais colegas, está deferido o seu pedido, vereador. Moção 20/2018, do vereador Ditinho Bueno do Asilo. Requer, por meio de apelo desse legislativo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, estudos visando estender o projeto Viva Leite para o interior do Estado, com o objetivo de atender os idosos
eu designei como relator o vereador Marcos Vale. Quanto à legalidade, nada a opor. Quanto ao mérito, trata-se de apelo ao Executivo Estadual para estudos objetivando o projeto Viva Leite para o interior do Estado, com o objetivo de atender aos idosos. Por tratar-se de moção, será encaminhada ao senhor governador, a quem cabe estudar a viabilidade legal e orçamentária para a sugestão apresentada pela aprovação. Está em discussão o parecer do vereador Marcos Vale. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Marcos Vale. Moção 21/2018, da autoria do vereador Mário B. Silva, que requer, por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a instalação de biblioteca pública na Zona Norte. Eu designei como relator o vereador Ditinho Bueno do Asilo, o qual deixou o parecer. Eu solicito ao vereador Marcos Vale que faça a leitura do mesmo. Quanto à legalidade, nada a opor. Em relação ao mérito, trata de proposta que visa estudos visando a instalação de biblioteca pública na Zona Norte, como sugestão ao senhor prefeito. Por se tratar de moção, somos favoráveis ao encaminhamento ao Executivo Bragantino para os devidos estudos de viabilidade pela aprovação. Está em discussão. Eu sou totalmente favorável, até porque há cerca de um mês e meio atrás eu fiz um pedido nesse sentido, na forma de indicação, e é bom que o vereador, que inclusive representa lá o bairro, a região, faça o pedido em forma de moção. É uma necessidade realmente, é praticamente um outro município, tem uma distância considerável da cidade e que tem uma biblioteca lá também. Não precisa ser nos mesmos moldes dessa, no mesmo tamanho, Sim, obviamente, mas seria bom. Eu sou favorável. Continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Ditinho Bueno, a moção 21/2018. Moção 22/2018, de autoria dos vereadores Sidney Guedes e Beth Chedi, aqui presente, que requer, por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos para que conste no contrato a ser firmado com a empresa de transporte público que vencer o próximo processo licitatório, a obrigatoriedade de adequação dos coletivos para possibilitar aos usuários a utilização de aplicativo para celulares, apps, para terem acesso às linhas e horários do transporte coletivo. Eu designei como relator o vereador Cláudio Moreira. É um relatório, presidente. Quanto ao aspecto de competência da comissão, nada temos a observar. Quanto ao mérito, entendo que esse é um bom momento para essa sugestão, visto que a administração municipal prepara a nova licitação do transporte coletivo no município. Assim sendo, somos pela aprovação da matéria. Está em discussão o parecer do vereador Cláudio Moreira. Eu sou favorável por ser moção. Eu só tenho uma dúvida. Eu não me dou muito bem com tecnologia, embora eu tenha que me dar bem. A aplicação disso é caro para a empresa? Gratuita. Não, para a empresa. Teria que ter um equipamento muito caro? Não, hoje a única coisa que a empresa tem que fazer é ter o GPS em cada um deles, dos ônibus. E eu anteriormente já estava conversando com a diretoria da empresa e hoje isso está em andamento. A atual empresa já tem praticamente GPS em todos os veículos. Hein? Tendo o GPS, essa app, ela localiza, é como o seu GPS do carro, vai localizar onde o ônibus está e quanto tempo ele demora para chegar até ali. Isso... Não, eu perguntei porque o custo é embutido, depois entra na própria, como é que chama, a famosa planilha, né? Até destacar que hoje a empresa já possui um aplicativo, né? Onde só estão os horários e datas, então... Acho que seria até mais fácil, com a vinda do GPS que o vereador Cláudio falou, interligar o aplicativo, atualizar ele de acordo com isso. Então, acho que não é nada muito... Ok. Eu só queria colocar uma observação, e isso vai na discussão. A empresa tem argumentado que, para que eles consigam cumprir os horários da forma mais atualizada, vai ser necessário implementar corredores de ônibus na Pires Pimentel. Ali, a solicitação deles é que haja a proibição de estacionamento dos dois lados da avenida e que seja um corredor de ônibus, porque tanto na Pires Pimentel quanto hoje na José Gomes da Rocha, eles vêm cumprindo o horário em 80% da viagem. Quando chega na Pires Pimentel, trava. E aí são situações que, inclusive, o próprio município já estuda a possibilidade de atender. Eu até acredito que é possível, só que você resolve um problema, vai criar outro, né? Que é o problema crônico da cidade, que é o estacionamento, que o comércio se ressente disso, é claro que... Mas pode ser em horários de pico, por exemplo.
discute-se. É igual São Paulo, 7 às 9. Pode ser que naquele horário que o pessoal está chegando para trabalhar, que é cedo, e no horário que vai embora, ali, naquela área, naquele espaço, seja proibido estacionar, e aí o ônibus passa com mais facilidade, sem muita demora. Continua em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis presentes da comissão, está aprovada por unanimidade o parecer do vereador Cláudio Moreno na moção 22/2018. Moção 23/2018, autoria do vereador Sidney Guedes, ao senhor presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, manifestando apoio deste legislativo ao projeto de lei número 181/2017, de autoria do deputado estadual de Michedi, que altera os dispositivos da lei 6374 de 1989, que institui a isenção do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, CMS, na aquisição de motocicletas destinadas ao serviço de transporte. Relator designado Marco Antônio Marcolino, agora solicito prorrogação de prazo por uma semana, com a concordância dos colegas. Defiro o meu pedido para a emissão desse parecer. Moção 24/2018, autoria do vereador Marco Antônio Marcolino, que requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a adesão do município ao programa De Volta para Casa, do Ministério da Saúde. Eu designei como relator o vereador Basílio Zequini Filho. Senhor presidente, também peço prazo para a próxima semana. Com a concordância também dos colegas, está definido o seu pedido, vereador. Obrigado. Para recebimento, designação de relatoria e notificação de prazo para emissão de parecer. Prazo do relator é 15 de maio, prazo da comissão 23 de maio. Projeto de lei número 15/2018, autoria do vereador Ditinho Bueno do Asilo, que inclui no calendário de eventos a caminhada de Inhaxica. Eu designo como relator o vereador Basílio. Obrigado. Projeto de lei 16/2018, de autoria do prefeito Jesus Adíbia Bichedi, que institui o Plano Diretor de Turismo do município de Bragança Paulista e Altas Providências. Eu designo como relator o vereador Cláudio Moreno. Para análise e emissão de parecer com tramitação definida na Lei nº 2769, de 22 de fevereiro de 94, e alterações posteriores, que são para atribuição de denominação a bens públicos municipais e altas providências. Protocolo geral. Envelope. É que não tem o número do protocolo. Protocolo geral número 87/2018. Referente à proposição de denominação de quadra poliesportiva, de autoria do prefeito Jesus Adíbia Bichedi. Solicito ao senhor, meu vice-presidente, o vereador Cláudio Moreno, a abertura do envelope, com os cuidados de cautela. É importante ser vice-presidente, pode até abrir. Eu pensei que Tem que alegrar um pouco. Eu pensei que o vereador ia alegar a suspeição para o leite dos idosos. Eu já deixo determinado que essa comissão se reunirá e emitirá parecer para ser deliberado na próxima comissão. Eu ia deixar passar, mas... Né? Legal, interessante. Muito bom. Uma bela homenagem. Material recebido, ofício CM 046/2018, autoria do prefeito Jesus Adíbia Bichedi, encaminhando resposta de informações 156/2018 sobre os conjuntos habitacionais do município de Bragança Paulista empreendidos pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. CDHU, desculpa. Núcleo Regional de Campinas. Cada vereador vai receber uma cópia do pedido de informações que ficará à disposição para maiores debates. Olha, eu gostaria de registrar, presidente, a resposta da prefeitura... Não, da... Esse é o caso da... Não, esse é ofício, é outro. É outro, desculpa, então. Esse aqui, a resposta é essa mesmo. É esse, né? É esse mesmo. Então, Então, leia a pergunta e leia a resposta ao mesmo tempo, vereador. eu estou estranhando a resposta do secretário, porque na pergunta que é feita, a quem compete a fiscalização das pessoas contempladas que comercializam seus imóveis dos conjuntos habitacionais de Bragança Paulista, a resposta é simples, CDHU. Como assim? O município não tem nada a ver com isso? Eu acredito que tenha. Não é possível que isso esteja 100% correto, não é? A quem compete a fiscalização? Pode até se dizer, uma parte é o CDHU,
outra parte é a Caixa Econômica Federal, mas o município deve ter alguma participação, porque o município, em vários casos, doa o terreno, o município realiza o cadastramento, faz o sorteio e depois tem algumas incumbências no processo. Aí, quando pergunta como está sendo feita essa fiscalização por parte do Executivo Municipal, diz que está prejudicada, a resposta é prejudicada. Então, se o secretário diz que cabe à CDHU, então o município não está fazendo nenhuma fiscalização relacionada a isso, o que eu estranho bastante. Como funciona o chamamento do suplente para a aquisição do imóvel? A resposta é que o suplente é convocado caso o titular não seja habilitado para assinatura de contrato ou tenha o contrato cancelado devido a alguma irregularidade. Normalmente, a CDHU considera o sorteio de suplentes como validade de, no máximo, 2 anos após a entrega do empreendimento. Essa é a resposta. Só que, se a gente observar, tem em Bragança hoje o Minha Casa Minha Vida. Os imóveis foram construídos numa parceria Estado, Prefeitura, União e a Caixa que gere isso. Então, não dá para dizer que é só a CDHU que fiscaliza, né? Aliás, nesse caso, o CDHU é a menor parte. O que eu entendi da resposta, vereador Cláudio, é simplesmente a prefeitura doa o terreno, o CDHU constrói, sorteia, fiscaliza, entrega, desentrega e troca morador. A prefeitura não participa em momento algum. Pois é, e não deve ser isso, né, Marcolino? Presidente, O senhor quer preparar alguma outra pergunta para a próxima sessão? Não, eu quero aproveitar essa resposta incompleta, no meu modo de entender, e, mais uma vez, reafirmar a necessidade da administração nomear imediatamente, nem que seja do quadro de funcionários concursados, um secretário de habitação para o município, porque a gente está tendo exemplo de que isso aqui está meio relegado a segundo plano. E eu vou estudar uma forma de fazer um pedido de informação complementar, mas eu faço direto pelo plenário. Tá. Algum vereador quer se manifestar antes do encerramento? Não? Encerramento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 15h21, ficando os senhores vereadores convocados para a 15ª sessão da Comissão de Justiça, a ser realizada nesta casa em 15 de maio de 2018, terça-feira, com início às 14h30. O senhor que derrubou o negócio, hein, vereador? Cara disso, aqui, ó. quero ver quem pulou aqui, quero ver as reações. Cadê a sua ponteira? Com certeza não foi um ato de terrorismo. Uma boa tarde a todos e boa sessão ordinária.